boa noite. Boa noite para todos que estão aí me acompanhando. Gratidão pela presença de todos vocês. Vou baixar aqui minha música um pouquinho. Então vim aqui hoje conversar com vocês sobre a criança ferida que todos nós temos. É uma live que não tá aí, é um assunto, na verdade, que não tá aqui para condenar ninguém, para culpar ninguém, para amargurar ninguém, mas para trazer consciência e a gente agregar, a gente acolher as nossas feridas, acolher tudo que aconteceu na nossa infância, porque tudo isso faz parte da nossa história. Então, às vezes, pode surgir, né, à medida que eu for explicando aqui, memórias, sentimentos, mas saiba que tá tudo bem, tá? É só você acolher, porque a partir dessa história, a partir dessas memórias é que você construiu a sua história. Então não se preocupe, tá? O importante aqui é ter essa compaixão com você mesmo e com a sua história. Então eu trouxe inclusive a minha criança aqui para acompanhar, mostrar para vocês aqui. Eu sou essa gorducha aqui. Então, em algumas versões, e por mais que nessas fotos aqui eu tô bem tranquila, tô rindo, eu também tenho as minhas feridas, como todo mundo. E se a gente apresenta feridas na nossa vida, memórias de dor, é porque a gente dá conta de lidar com elas. Então, não tem aquela história que Deus não dá a cruz maior do que você consegue carregar? E é isso. Então, as feridas que a gente tem são as feridas que a nossa própria alma trouxe para o nosso aprendizado, para que a gente cresça como ser humano, como alma, como espírito e engrandeça a nossa alma, tá certo? Então, ninguém lida além do que dá conta de lidar, por mais difícil que seja. E então, o que quer dizer criança ferida? Alguém sabe me dizer o que significa? Será que é uma criança que apanhou? Que deixou, enfim, levou sentada, levou chinelada? Oi, boa noite, pai. Então, será que... O que foi que aconteceu com essa criança para ela ter essas feridas? Na verdade, não foi nada de ferida física. São memórias de dor, provavelmente, que não foram bem elaboradas por você. Então, não quer dizer que teve machucado externo. E essas memórias de dor nem sempre são coisas muito grandes. Podem ser coisas muito grandes, como, por exemplo, um acidente, enfim, perdeu alguém, né? E você era criança e você não conseguiu lidar com aquilo. Um abuso, coisas grandes que realmente deixam marcas grandes. Mas nem sempre é assim. Às vezes, a sua criança tem uma ferida de uma bronca que ela levou e ela não deu conta de entender. Porque muitas vezes a criança não entende de fato o que está acontecendo. Ou então ela viu uma cena, essa criança viu uma cena e não entendeu. Não gostou do que viu, interpretou do jeito que conseguiu e aquilo deixou uma marca. E o fato é que essas marcas, sejam marcas grandes ou marcas pequenas, condicionam o nosso comportamento hoje de adulto, por incrível que pareça. São registros que ficam a nível da nossa mente inconsciente, que isso não importa você entender. O que importa é que seu corpo sabe, esses registros do nosso inconsciente ficam nas nossas células, e isso guia a nossa vida. E isso torna a gente mais reativo, mais infantilizado, mais vitimizado, enfim, por conta dessas situações vividas lá na infância que a gente não conseguiu elaborar direito, por incrível que pareça. Então, se eu falar para vocês assim, puxa aí na memória algum fato difícil, traumático que você viveu na sua infância. Traga isso para sua mente, para sua memória, feche o olho um pouquinho e veja o que o seu corpo traz. A gente não vai fazer um exercício longo aqui porque eu não posso nem retraumatizar vocês. Mas com certeza vai começar a vir alguma sensação. Vai vir alguma sensação difícil, enfim, algum desconforto emocional.
para você ver como ficam esses registros na gente, enquanto a gente não chega lá e trabalha de uma forma sistemática, né, para liberar isso de uma forma saudável, para liberar essa dor. Enquanto você não libera essa dor, ela fica aí. Eu comparo muito isso com um hematoma que a gente tem na pele. Só que um hematoma, a gente bate, ok, a parte do corpo, fica aquele hematoma e a gente tá vendo aquele hematoma e vai lá e põe gelo e passa pomada e tal. Esses hematomas emocionais, eles estão escondidos. A gente não sabe acessar ou não quer acessar, porque dói. Só que a gente só consegue curar esse hematoma emocional quando a gente olha para essa dor e fala, ok, o que eu posso fazer com isso? Como eu posso liberar essa dor? Como eu posso ressignificar essa situação para que eu mude um comportamento hoje? E isso a gente consegue trabalhar em diversas terapias, e eu trabalho com a terapia sistêmica, né, e com a terapia das constelações familiares, não é a terapia, né, com a técnica das constelações familiares, onde a gente consegue de fato acessar essa dor em você, trazer isso para o corpo e liberar, sem retraumatizar, fazer uma liberação saudável, para que você tire a dor daquele fato, e a gente chama isso de ressignificar, quer dizer, foi difícil, eu acolho esse fato, eu acolho essa dor, mas agora eu não preciso mais sentir essa dor, isso é uma coisa lá do passado, fica a mesma coisa do que eu olhar uma fotografia, já não dói mais, então deixa de ser um hematoma e se torna uma cicatriz. E é muito importante que a gente tenha essa coragem de olhar, porque por mais que aconteceu no passado, afeta a vida hoje em dia, é bem importante, tá bom? Então, eu trouxe aqui 10 questões que fazem o seu adulto de hoje agir a partir de feridas da infância. E eu já vou fazer isso com vocês para vocês conseguirem medir. Será que quem está guiando a sua vida é mais você, adulto, ou é o seu adulto infantilizado? Que ainda está sofrendo as dores das feridas da sua infância que não foram devidamente olhadas e tratadas. Já a gente vai olhar isso, tá bom? Boa noite, Andréia, boa noite, Helena, obrigada pela presença de vocês. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei mais. Ah, sim, então a criança, ela não entende as coisas como de fato a gente acha que vai entender. A criança não tem o sistema nervoso central desenvolvido adequadamente como a gente pensa que ela tem. Basta você lembrar de você, criança. Tanto é que as crianças acreditam, às vezes, numa história que você conta, num conto de fadas. A criança pode acreditar que aquilo é verdade. Ou então você inventa uma história e a criança acha que aquilo é verdade. Ela é inocente, ela interpreta e entende da forma que ela dá conta. E por isso que é muito comum ficarem dores registradas na criança e o pai e a mãe depois vão falar assim, nossa, mas eu não fiz nada disso. Então, realmente não tem nada de colocar culpa aqui em ninguém, de colocar a culpa no pai, de colocar a culpa na mãe, de colocar a culpa nos cuidadores, porque isso é uma interpretação da criança. Ela entendeu e registrou do jeito que ela conseguiu. E por isso que não é culpa sua, da sua criança, ter entendido daquela forma, porque entendeu do jeito que deu conta, mas é responsabilidade sua hoje cuidar dessas feridas. Porque é só com o olhar do adulto que eu consigo olhar novamente para aquela situação que aconteceu lá na minha infância, aliviar a dor, muitas vezes chorar o que não foi chorado e dar um novo significado. A gente só consegue fazer isso quando a gente está no nosso adulto. A gente adulto acolhe e trata a nossa criança. Então é assim que a terapia sistêmica e as constelações familiares abordam esse tipo de assunto. Tá bom? Me digam aí se estão tendo alguma dúvida, boa noite, se estão conseguindo entender, se quiserem perguntar alguma coisa, tô aqui. Eu já vou fazer aqui as 10 situações de adulto aqui para você me dizer o que você identifica aí em você. Tem alguma dúvida? Tá tudo ok?
E um detalhe, a gente tem aquela história de que o tempo cura tudo, né? Mentira, tá bom? O tempo faz a gente esquecer. Mas se tiver um gatilho de alguma coisa que acontece hoje em dia que tem uma ressonância com a sua dor do passado, essa dor do passado vai voltar. Então o tempo não cura, o que cura é tratamento, tá bom? Tratamento psicológico, tratamento terapêutico, tratamento adequado para essas situações das feridas emocionais que a gente sofreu lá na infância, tá bom? Bom, então vamos lá, vou passar aqui 10 situações que a gente adulto age de forma infantilizada. Então, se você quiser, você pode anotar isso num papel e contando, ou então vai contando com os dedos aí, se você identifica essas situações em você, para você ver que tanto que a sua criança está influenciando na sua vida hoje, tá bom? Então, vamos lá. Primeira situação. Sempre exige mais das pessoas ou das situações. Nunca acha que é suficiente e não aceita as coisas como são. Então, por exemplo, você vai num lugar e você fica, mas podia ser melhor assim. Você conversa com tal pessoa e fala assim, aquela pessoa podia ter feito dessa outra forma que ia ser melhor. Então, nunca tá bom? Esse é um comportamento infantil. Se você identifica, marca um pontinho aí pra você, tá bom? Segunda situação, se vitimiza, acha que não dá conta de fazer as coisas sozinha. Não é igual criança? Criança não tá sempre esperando a ajuda de alguém? Esse é um outro comportamento também comum das crianças, tá bom? E a gente muitas vezes age adulto dessa forma. Terceira situação, tem dificuldades financeiras. Porque, querendo ou não, criança não trabalha, criança não ganha dinheiro, criança não gasta dinheiro, ou pelo menos não deveria, né? Então, se você tem essa questão com o financeiro, pode ser que seja uma ferida da sua criança. É muito comum, né, a gente escutar quando a gente é criança algumas crenças, por exemplo, dinheiro não dá árvore, você acha que dinheiro é capim? E aí essas crenças a gente traz até hoje, e aí às vezes a gente acaba tendo essa dificuldade financeira por conta dessas situações lá da infância, tá? Então, se você tá tendo essa dificuldade, pode ser que seja, não é 100%, mas pode ser que seja feridas da sua infância. Crianças também são feridas, tá? Crenças limitantes. Outra situação, se cobra demais e acaba não fazendo nada por medo de errar. Então, tem aquele medo que não vai agradar, medo que o outro vai criticar. Então, são crianças que lidam com as coisas dessa forma, porque o adulto consegue aceitar a crítica. O adulto consegue aceitar que pode errar e ok, tá? Então, essa é uma outra situação infantilizada. Quinta situação, fica sempre esperando alguém ou algo para realizar as coisas. Então, isso aqui é parecido com o vitimismo lá. Mas às vezes a pessoa não se vitimiza, mas continua não fazendo nada, procrastinando, como se estivesse esperando algo ou alguém para ajudar na execução aí de alguma coisa. Vão marcando aí para me dizer depois. Mais uma coisa, mais uma situação. Culpa os outros por sua infelicidade ou pelo seu insucesso. Então quer dizer, nunca é culpa sua. Sempre o culpado é o outro, é o trabalho, enfim, é o colega que não colaborou, nunca é culpa sua. E outro fato da culpa é você assumir culpas que não são suas. Tudo você acha que é culpa sua. Então, são duas questões de culpa que tem a ver com a sua criança, tá? Não são comportamentos característicos dos adultos, tá bom? Outra situação. Não consegue confiar nas pessoas, acha que está sempre sendo enganada ou traída, porque provavelmente aconteceu alguma coisa lá na infância que essa criança se sentiu enganada ou traída e carrega esse comportamento inconsciente. E aí fica sempre na espreita ali, ó, vai me enganar, vai me trair, não consegue gerar confiança nas pessoas. Dá para melhorar isso, tá? Dá para tratar. Outra situação.
usa de chantagens para conseguir o que quer. Então isso aqui é bem infantil. Criança que fica nesse joguinho, né? Se não me der isso, não vou fazer aquilo. Então observe se em algum momento você faz isso com alguém. Nona situação. Isso aqui é muito comum, tô lidando ainda, muito comum com terapeutas, com profissionais da saúde. Postura de salvadora, quer salvar todo mundo. Acha que tem um superpoder que dá conta de resolver o problema de todo mundo. Isso é uma postura infantil, é uma ferida lá da criança, que por algum momento quis salvar, ou o pai ou a mãe de alguma situação, e gerou esse comportamento. Tudo isso é inconsciente, tá? Então a gente tem que ir acolhendo essa criança, tirando essa capa de super-herói e falar, não, cada um dá conta do seu. Mesmo sendo terapeuta, você vai guiar, você vai orientar, você vai, enfim, acolher, mas não pode fazer pela pessoa. Cada um tem que caminhar seu caminho. Como diz, né, a prova é individual, cada um faz a sua. Então essa daqui é uma grande ferida minha, tá? Que eu ainda tô curando, tratando, mas já melhorei muito. E a última é, não sabe lidar com nãos. Então, ou não sabe dizer não, ou não consegue ouvir não, se sente ofendido. Então, também são comportamentos infantis. Se a gente começar a olhar em volta, né, não sei quantos pontos você marcou aí para você, mas a gente consegue olhar em volta e ver quantas pessoas adultas que agem de forma infantilizada. Não é verdade? Isso é muito comum, todo mundo tem as suas feridas. Só que aí tem as pessoas que acolhem essas feridas, que vão atrás de se melhorar, de curar, de tratar, e tem as pessoas que acham que é normal agir assim, né? E aí ficam carregando essas feridas pro resto da vida, às vezes tá lá com 80, 90 anos e tá agindo igual uma criança. Então é muito importante que a gente tenha essa coragem, porque esses comportamentos, eles mudam a nossa vida hoje. Então quando a gente acolhe a nossa criança, marquei 5, Andréia. Eita, tá no meio termo, 50%, Andréia. Tem coisinhas aí para melhorar, né? Não tá tão ruim, mas dá para melhorar. Então a gente começa a melhorar a nossa vida hoje, sabe? Então melhora a questão de relacionamento, melhora a postura. Se você tem filhos, por exemplo, né, e você cuida da sua criança, você vai lidar com seus filhos de uma forma diferente. Melhora a questão no relacionamento profissional, melhora em lidar com o dinheiro. Então, cuidar da nossa criança, de fato, traz transformações reais para a nossa vida hoje. Não é bobeira olhar para trás, desde que seja feita de uma forma séria, né? De uma forma guiada, para não retraumatizar, tá bom? Então, eram essas. Sempre tem, todo mundo tem, né, Andréia? Que bom que você tá aí correndo sempre atrás, né? Porque todo mundo tem, a diferença é quem tem e vê e quer melhorar e quem não quer nem saber, né? Então, que bom que você tá olhando e tá correndo atrás, né, de se tratar, de se melhorar. Então, são essas as questões que eu queria deixar aqui para quem tá assistindo agora, quem vai assistir depois, refletir. Porque realmente só tem ganhos. Por mais difícil que seja, às vezes, a gente olhar para uma dor lá do passado que a gente não gostaria de olhar, isso pode trazer transformações maravilhosas para sua vida, tá? No dia a dia mesmo. E aí, para fechar, para finalizar aqui hoje, eu não quero me alongar muito, como eu falei aqui, não é a ideia se culpar, se condenar, se criticar e muito menos condenar quem cuidou de você, né? Seu pai, sua mãe, seus cuidadores, seus avós, quem quer que seja. Porque cada um fez o que sabia fazer. Cada um fez o que dava conta de fazer naquele momento, né? Então, eu queria só terminar fazendo um exercício bem rápido. Eu quero que você traga uma imagem na sua mente, mas para você acolher com o seu coração, de você criança. Eu tenho foto aqui, né? Mas você provavelmente não tem essa foto aí. Então eu vou abraçar essa gorducha aqui agora. E eu quero que você, então, na sua mente, imagine que você está abraçando. Acolha, abrace o seu corpo
E lá dentro do seu coração, sinta que você está abraçando a sua criança. E sinta o amor fluindo por você na sua infância. Aceitando a história do jeito que foi, sem julgar, sem condenar. E diga assim para sua criança: eu tô aqui agora para você. Eu sinto muito se eu te esqueci por um tempo, mas eu agora vou te acolher e vou cuidar de você. E eu vou te dar tudo o que você precisar. E sinta esse abraço em você. Sinta sua criança entrando dentro do seu coração, se sentindo vista. Às vezes tudo que ela quer é isso, é ser vista. E não é ser vista pelo pai, pela mãe que ficaram lá atrás. A gente não consegue voltar no passado, mas é ser vista por você. É tudo que ela quer. Então sinta esse quentinho no teu coração, com a tua criança acolhida, se sentindo amada, se sentindo protegida. E pense se não é a hora de você curar essas dores que pode ser que ela carrega ainda por você. Tá bom? Então, com esse quentinho no coração, eu vou me despedindo de vocês. Obrigada a vocês que entraram agorinha. Meu pai também tem questões para acertar. Todo mundo tem, pai. Faz parte do processo. Enquanto a gente tá vivo aqui, a gente tem coisas para acertar, né? O importante, como eu digo, é a gente saber o que a gente tem para melhorar. Porque quando a gente não sabe, ok, vou melhorar o que se eu não sei o que eu tenho para melhorar, né? Mas quando a gente sabe o que precisa melhorar, aí fica mais fácil, a gente sabe o caminho que a gente deve seguir, tá bom? Então, quem chegou agora no finalzinho, depois eu convido para assistir, né, o início, que eu dei algumas dicas a respeito dessa criança ferida. Eu falei 10 comportamentos sobre os adultos que agem de forma infantilizada, para você identificar como é que tá a tua criança aí. E se acolham, se priorizem, e se precisarem de mim, eu tô aqui. Tá? Então esse trabalho da criança ferida é um trabalho para sempre. Eu já faço ele comigo há muito tempo, já atendo muitas pessoas, já conduzo o tratamento de muitas pessoas, mas sempre tem um pedacinho nosso que ainda precisa de mais acolhimento, de mais amor, de mais aceitação. Então eram essas as questões que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Queria saber se tem alguma pergunta, alguém quer comentar alguma coisa. Agradeço todos vocês que chegaram aí. Obrigada, pai. Um beijo, então. Então, a gente se encontra quarta-feira que vem. Eu tô aqui de volta com um tema novo para trazer aí para vocês dicas e orientações, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchauzinho.